Falaremos sobre a Síndrome de Klinefelter. Integrantes do grupo: Luiz Felipe Martins, Luíde Guimarães Espíndola, Murilo Lacerda Togiro de Lima e Felipe Cauã. Introdução: iremos explicar causas, sintomas, diagnósticos, se existe algum tratamento ou prevenção, até mesmo dizer uma curiosidade sobre a Síndrome de Klinefelter. Causas: falha genética aleatória que faz com que uma pessoa do sexo masculino nasça com um cromossomo sexual extra, ou seja, XY46 cromossomos é igual a XXY47 cromossomos. A síndrome de Klinefelter não é uma doença hereditária. A falha genética que leva à doença ocorre durante a formação do ovo, esperma ou ainda após a fecundação. A síndrome é geralmente causada por aquilo que é chamado de não disjunção. A disjunção acontece quando um par de cromossomos sexuais não se separa durante a formação do óvulo ou do esperma, quando o óvulo que apresenta um cromossomo X extra se junta a um espermatozoide normal. Por causa da presença de um X a mais na genética sexual, a síndrome de Klinefelter é muitas vezes designada como síndrome 47 ou síndrome XXY. Todos os seres humanos possuem 46 cromossomos, entre eles há 2 cromossomos sexuais que determinam o órgão sexual do indivíduo. Pessoas que nascem com vagina normalmente possuem 2 cromossomos X. Já pessoas que nascem com pênis normalmente possuem um X e um Y. Por que a síndrome de Klinefelter só ocorre em homens? No caso das mulheres, que é X, os pares são formados por cromossomos idênticos, em formato de X. No caso dos homens, os pares são formados por um cromossomo X e um em formato de Y. Mas os homens afetados pela síndrome, como Manu, apresentam um X a mais em suas células. Diagnóstico: o processo de diagnóstico da síndrome geralmente começa com um exame físico no qual o médico examinará a região genital do paciente, entre outros procedimentos. Em seguida, o médico ou médica pode pedir uma análise cromossômica, o cariograma, que é o método mais utilizado por especialistas para confirmar o diagnóstico da síndrome. Esta análise é feita para determinar se há a presença de um cromossomo X extra no paciente. Neste exame, uma pequena amostra de sangue é recolhida para ser analisada. O especialista também poderá ainda realizar testes hormonais para determinar se o paciente tem mesmo síndrome de Klinefelter ou não. Nesses testes, amostras de urina e sangue são enviadas a laboratórios para medir os níveis hormonais das pessoas. É importante destacar que o diagnóstico precoce é essencial para um bom desenvolvimento do portador, diminuindo-se assim os sintomas e as possíveis sequelas decorrentes da baixa produção de hormônios androgênicos. Apesar disso, a síndrome é subdiagnosticada e quando o diagnóstico ocorre, ela tende a acontecer quando o homem é adulto por descobrir que é infértil. Casos no Brasil: a doença ocorre em média em um indivíduo a cada 820 bebês nascidos no Brasil, de acordo com várias publicações da literatura científica. Sintomas comuns na síndrome de Klinefelter são ombros estreitos, tronco curto, testículos pequenos, pouco pelo facial, musculatura pouco desenvolvida, mamas desenvolvidas e pernas largas. Tratamentos: se você ou seu filho for diagnosticado com a síndrome, o tratamento precoce pode ajudar a minimizar os problemas, embora não haja nenhuma maneira de reparar as alterações dos cromossomos sexuais. Os diferentes tipos de tratamentos que estão disponíveis aos portadores da síndrome podem ajudar a minimizar os efeitos da doença também. Terapia de
reposição hormonal, testosterona, coleta de amostras do tecido da região do tórax, suporte escolar para compensar os atrasos de aprendizagem que podem eventualmente surgir, tratamento de fertilidade e tratamento psicológico. Complicações possíveis. As complicações decorrentes da síndrome de Klinefelter podem incluir puberdade atrasada ou incompleta, características físicas visuais como pouco pelo na face e no corpo, braços e pernas mais longos, pouco desenvolvimento muscular e ginecomastia, deficiências, déficit de atenção ou problemas de desenvolvimento social, infertilidade, osteoporose, aumento do risco de varizes e outros problemas envolvendo os vasos sanguíneos, aumento de risco de câncer de mama e leucemia. Curiosidade: a síndrome de Klinefelter leva esse nome graças ao seu descobridor, Henry Klinefelter, que registrou e descreveu o primeiro caso da doença em 1942. A causa genética da síndrome, no entanto, só foi descoberta em 1959 por P.A. Jacobs e J.A. Strong. Se existe alguma prevenção? Por não se tratar de uma doença genética, não há formas de prevenção da síndrome de Klinefelter. Conclusão. Concluímos então que a síndrome de Klinefelter ocorre quando o menino tem um cromossomo X extra. Os meninos podem ter dificuldades de aprendizagem, braços e pernas longos, testículos pequenos e infertilidade. Suspeita-se do diagnóstico na puberdade, quando a maioria dos sintomas se desenvolve e não existe tratamento por ser uma síndrome.